Se você já andou por um shopping e teve aquela estranha sensação de que algo ali não faz sentido, fique, porque o que eu vou te revelar agora pode mudar completamente sua visão sobre o comércio no Brasil. Meu nome é Vitor Prado e hoje eu vou te mostrar o que realmente está por trás de tantas lojas vazias em shoppings com vitrines luxuosas, sem clientes e ainda assim operando como se fossem um sucesso. O que parece falência, na verdade, é fachada. Se você não entender o que está por trás dessas lojas fantasmas, vai continuar acreditando numa mentira cara, enquanto outros enriquecem com dinheiro sujo diante dos seus olhos. Mas se ficar comigo até o fim, vai enxergar um caminho novo, onde poucos têm acesso, o de quem compreende como funciona o poder invisível que move parte do varejo brasileiro. Essa visão pode abrir seus olhos, ou te deixar sendo mais um que não percebe o que já está acontecendo ao seu redor. Existe um esquema de lavagem de dinheiro operando bem diante dos seus olhos, e ninguém está falando disso abertamente. Um jogo silencioso, bilionário, que transforma lojas fantasmas em peças centrais de uma engrenagem que mistura crime organizado, fachada empresarial e corrupção sistêmica. Não é teoria, é prática, é estrutura, é real. Se eu fosse você, não sairia desse vídeo. Porque o que você vai entender aqui sobre a lavagem de dinheiro no Brasil não está nos jornais, nem nos podcasts. Está nos bastidores de um sistema que recompensa a aparência, protege o silêncio e transforma shopping center em lavanderia de luxo. Você já percebeu como as lojinhas de bairro feitas com suor e coragem vivem fechando as portas? Gente que dá o sangue, que madruga para abrir o ponto, que luta por cada cliente e mesmo assim quebra. Enquanto isso, basta dar uma volta num shopping de luxo e lá estão, lojas vazias com vitrines impecáveis e nenhum cliente. E o mais estranho, essas lojas continuam ali mês após mês, como se nada estivesse errado. É como se existissem dois mundos paralelos no mesmo comércio. De um lado, o empreendedor real, sufocado por impostos, juros altos e zero apoio. Do outro, lojas que não vendem, mas resistem bravamente como se estivessem imunes à lógica do mercado. Quando se observa isso com mais atenção, o cenário começa a revelar algo muito mais profundo e perigoso. Uma rede invisível que sustenta negócios que não sobrevivem por vendas, mas por outro tipo de capital, o dinheiro ilegal no comércio. E não, isso não é teoria da conspiração. Isso é Brasil, um país onde o esquema de lavagem de dinheiro se disfarça de loja de roupa, cafeteria ou joalheria em shopping, onde a fachada de loja criminosa é mais resistente que qualquer plano de negócios honesto. Mas como essas lojas conseguem operar com tamanha tranquilidade, mesmo sem ter receita? Bem, a resposta começa com uma conta que simplesmente não fecha, mas continua sendo paga. E é aí que entra o próximo ponto dessa trilha silenciosa. Manter uma loja aberta no shopping não é brincadeira. Só o aluguel pode passar dos R$40 mil, e isso sem contar taxas de condomínio, energia, funcionários e impostos. Quando você soma tudo, uma operação simples pode custar facilmente R$80 mil por mês. Agora me diga, como uma loja que não vende sequer um produto por dia consegue se manter viva num ambiente tão hostil? A resposta passa longe da lógica tradicional de negócios. É aí que começa a despertar as suspeitas sobre um esquema de lavagem de dinheiro, porque para quem vive da venda real, cada centavo conta. Mas essas lojas vazias parecem operar em outra dimensão financeira, onde prejuízo é irrelevante. E olha que estamos falando de locais onde o movimento é nulo, mas o caixa continua ativo. Será que é só teimosia do dono? Ou será que há algo mais valioso sendo limpo por trás das cortinas? Enquanto milhares de pequenos empreendedores quebram por falta de capital, essas lojas falsas no Brasil seguem firmes, como se tivessem uma fonte infinita de recursos. Isso escancara um padrão. Quem está lavando dinheiro não se importa em perder no micro, desde que consiga transformar dinheiro sujo em ativo limpo no macro. E esse jogo de bastidores começa a fazer mais sentido quando a gente entende como funciona, de fato, a estrutura da lavagem no varejo. A lavagem de dinheiro é um processo em 3 etapas: colocação, ocultação e integração. Na colocação, o dinheiro obtido por meios ilegais, tráfico, corrupção, contrabando, entra no sistema por meio de vendas fictícias em estabelecimentos como lojas de roupas ou cafeterias. Na ocultação, ele é disfarçado no meio de centenas de transações simuladas. E na integração, esse dinheiro, agora limpo, aparece como lucro da empresa, pronto para virar carro de luxo, imóvel ou aplicação financeira. O comércio varejista é perfeito para isso.
especialmente aquele onde o controle de estoque é frouxo e o produto tem valor variável, tipo loja de roupa, cosmético, acessórios ou até produtos gourmet. Tudo isso permite que grandes valores sejam justificados com facilidade. Já viu alguma loja de colares artesanais que nunca tem cliente, mas está ali há 5 anos? Pois é, muito provavelmente é uma empresa de fachada no varejo feita sob medida para camuflar capital ilícito. E o mais genial ou trágico é que tudo parece legal. CNPJ ativo, contador regularizado, nota fiscal emitida, até imposto pago. É por isso que esse crime escondido no comércio passa batido pelos olhos de quem só vê a superfície. E quanto mais bem estruturado o esquema, mais difícil é conectar os pontos. Mas existe um tipo específico de crime que se beneficia ainda mais dessa estrutura: o tráfico de drogas. Estas lojas não parecem ilegais, e esse é justamente o ponto. Elas são montadas para parecer absolutamente normais, têm fachada bonita, logo bem feito, nome fantasia charmoso e até presença nas redes sociais. Contratam contador, emitem nota, têm conta jurídica ativa. Mas tudo isso é parte da maquiagem. O verdadeiro propósito é servir como canal para escoar dinheiro ilegal no comércio, dando aparência de legalidade a recursos que vieram de origens ilícitas. Uma técnica muito comum é usar produtos de baixo valor agregado, como bijuterias, camisetas ou cafés, e simular centenas de vendas por dia. Você acha que ali saem 10 peças, mas no sistema entram 1000. O caixa bate, o estoque roda e o dinheiro entra limpo. Muitas dessas lojas operam quase como teatrais. Tem funcionário parado, prateleiras cheias e nenhuma movimentação real. O que você está vendo, na verdade, é um palco montado com perfeição para enganar o sistema. O que poucos percebem é que não são só criminosos isolados por trás disso. Grandes organizações estruturadas usam o varejo como elo essencial do seu fluxo financeiro. A loja é apenas a ponta visível do iceberg. E quando o rastro é seguido com atenção, descobre-se uma conexão direta com o crime mais lucrativo e perigoso que existe no Brasil hoje: o tráfico. O tráfico de drogas movimenta bilhões todos os anos no Brasil e precisa esquentar esse dinheiro de alguma forma. E qual o melhor jeito de fazer isso do que com uma loja em shopping? Afinal, quem vai desconfiar de uma franquia bonitinha com vitrine padronizada? Facções como o Comando Vermelho e o PCC já entenderam isso há tempos. Eles criam estruturas formais, colocam a loja no nome de um parente ou laranja e deixam o dinheiro circular. Essas operações parecem legítimas, mas estão profundamente ligadas ao crime. O aluguel de uma loja de R$70 mil é fichinha para quem lucra milhões por mês com entorpecentes. Ao invés de guardar o dinheiro em malas, eles compram produto, simulam venda, pagam taxas e deixam tudo nos conformes. E quem olha de fora só vê mais uma loja chique no corredor do shopping. Mas por dentro é puro tráfico e varejo brasileiro operando em alta performance. Esse tipo de uso do varejo como lavanderia é cada vez mais comum. E o pior, a estrutura é tão bem montada que mesmo operações policiais precisam de meses ou anos para provar a fraude. E em alguns casos nem conseguem. Mas existem exceções. Casos onde o castelo de areia começou a ruir, revelando ao público como o jogo realmente funciona. Um caso emblemático foi a Operação Castelo, conduzida pela Polícia Federal, que revelou um esquema milionário de lojas usadas para lavagem de dinheiro no Brasil. As investigações mostraram como supostas franquias em shoppings do Rio e de São Paulo serviam apenas como fachada. Ligadas a líderes do Comando Vermelho, essas lojas simulavam faturamento, mas na prática, não vendiam absolutamente nada. Outro exemplo envolve redes de barbearias e cafeterias que, segundo o MP, pertenciam a uma única célula criminosa. Os dados mostraram faturamentos de R$2 milhões anuais sem um único comprovante de venda física. Tudo era inflado artificialmente para justificar depósitos em contas legais. Esses esquemas operavam dentro de shoppings conhecidos, em plena Zona Sul, com contratos assinados, nota fiscal e tudo. Casos como esses mostram que o problema é muito maior do que parece. Não estamos falando de um lojista tentando escapar do imposto. Estamos falando de uma fraude no varejo brasileiro institucionalizada, onde criminosos jogam o jogo do capitalismo, usam a burocracia a seu favor e constroem impérios com fachada limpa. E mais assustador do que o crime em si é o silêncio institucional que permite que tudo continue. A pergunta que surge é simples: onde estão os órgãos de controle? A verdade é que muitos shoppings, fundos imobiliários e entidades públicas fazem vista grossa. Enquanto o aluguel é pago em dia, ninguém questiona de onde vem o dinheiro.
O sistema prefere manter a loja vazia, mas paga, do que correr atrás da legalidade. Afinal, o contrato está assinado, os boletos quitados e a aparência de normalidade está preservada. Essa conivência do sistema não é só omissão, em alguns casos, é conveniência pura. Para muitos, é melhor não mexer no vespeiro. Já imaginou o impacto se uma operação revelasse que metade das lojas de um shopping são empresas de fachada no varejo? Isso afetaria fundos de investimento, acionistas, cadeia de fornecedores e reputações. O silêncio, então, vira uma estratégia de autoproteção institucional. Enquanto isso, o lojista honesto paga imposto até para respirar e não consegue manter as portas abertas. A estrutura, aparentemente legal, é sustentada por um modelo que recompensa a aparência em vez da operação real. E quanto mais se aprofunda nesse sistema, mais se entende que o que movimenta o mercado nem sempre é venda, mas sim a ilusão de que tudo está funcionando. Imagine um fundo de investimento imobiliário com participação num shopping center. Ele ganha dinheiro conforme a taxa de ocupação. Quanto mais lojas, mais rendimento. Não importa se a loja vende ou não. O importante é estar alugada. Esse modelo alimenta um ciclo onde a fachada de loja criminosa pode ser mais rentável no papel do que uma loja real com movimento e margens apertadas. Por isso, mesmo que uma loja esteja vazia há anos, ela pode ser mantida. Ela paga o aluguel, melhora a taxa de ocupação e o fundo sorri. Isso cria um cenário onde a fraude vira parte da engrenagem. O shopping parece saudável, os fundos crescem e o sistema não tem incentivo algum para investigar. Afinal, por que mexer em algo que aparentemente está dando certo? Nesse cenário, não é difícil entender por que tantos lojistas honestos quebram. Eles jogam o jogo de verdade, enquanto outros apenas encenam. O teatro funciona porque os bastidores são protegidos por contratos, aparência e silêncio. E a pergunta que não quer calar é: por que manter uma loja com prejuízo real por tanto tempo? A resposta está no que vem a seguir. Para quem está lavando milhões, pagar R$80 mil de aluguel é troco. O prejuízo da loja física é só uma despesa operacional, dentro de um esquema muito maior. E é exatamente por isso que tantas lojas sem movimento continuam abertas. Elas têm uma função estratégica. Servem como ponte entre o dinheiro sujo e o sistema bancário oficial. São o elo entre o ilícito e o legalizado. E isso explica por que elas sobrevivem mesmo quando não vendem nada. A loja não precisa lucrar. Ela só precisa existir. O aluguel é pago como um boleto qualquer. O contador garante que o fluxo de caixa esteja ok. O shopping não reclama, o fundo agradece e o público passa batido. Essa é a engrenagem silenciosa da lavagem de dinheiro no Brasil que ninguém quer enxergar. E enquanto isso, o pequeno empreendedor continua lutando, tentando vender coxinha na calçada ou roupa online, sem perceber que no corredor ao lado o jogo é outro. É nesse ponto que a trilha se conecta. Porque entender esse sistema não é só enxergar o problema, é começar a perceber que o mundo financeiro que parece limpo pode estar mais sujo do que se imagina. Depois de tudo isso, me diz, quantas lojas você já viu por aí que agora fazem mais sentido? Quantas vezes você passou por um shopping e pensou que aquilo era só mais um comércio inocente? A verdade é que agora você já não olha mais do mesmo jeito. E isso, meu amigo, é o começo de uma mudança de mentalidade, daquelas que separa quem apenas observa do lado de fora, de quem enxerga os bastidores de verdade. E eu te pergunto, você vai continuar sendo mais um que aceita essa farsa calado? Ou vai começar a questionar o sistema que enriquece criminosos enquanto destrói o sonho de quem trabalha honestamente? Porque entender como a lavagem de dinheiro no Brasil funciona é mais do que curiosidade. É uma ferramenta de proteção, consciência e até oportunidade. Quem domina essa informação joga outro jogo. Se esse conteúdo abriu tua mente, então faça parte dessa trilha comigo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que ainda vive no escuro. Aqui é o Vitor Prado, e toda semana eu vou te mostrar o que ninguém quer que você descubra. E aí, vai ficar de fora ou vai se preparar para enxergar o Brasil sem filtro?